Seja bem-vindo ao mundo marcial. Você já ouviu falar de um estilo de karatê que foi testado em lutas de rua e criado por um dos maiores lutadores de Okinawa? Hoje, vamos explorar o Motobu Ryu Karate Jutsu, o estilo brutal e direto que desafia a tradição com suas técnicas devastadoras de combate real. Prepare-se para descobrir a história por trás desse sistema letal e como ele se diferencia de outros estilos tradicionais de karatê. Fique até o final para entender por que o Motobu Ryu pode ser o estilo mais prático e eficaz que você nunca ouviu falar. Para entender o Motobu Ryu Karate Jutsu em detalhes, é necessário mergulhar não apenas na vida e treinamento de Shoki Motobu, mas também na evolução do karatê em Okinawa, influenciado por fatores políticos, sociais e culturais da época. Contexto histórico e Okinawa feudal. Okinawa, historicamente conhecida como Reino de Ryukyu, era um ponto estratégico entre a China e o Japão, o que influenciou muito o desenvolvimento de suas artes marciais. O reino mantinha relações diplomáticas e comerciais tanto com a China quanto com o Japão, e as artes marciais nativas, como o Te, ou mão chinesa, refletiam uma mistura das tradições de combate dessas culturas. O karatê de Okinawa surgiu como uma forma de autodefesa em uma sociedade que passava por várias restrições no uso de armas, especialmente após a anexação do reino pelo Japão em 1879. Foi nesse ambiente que a família Motobu, pertencente à classe Peishin, nobreza local, prosperou. A família Motobu já tinha uma forte tradição em artes marciais antes do nascimento de Shoki Motobu, o que influenciou diretamente seu treinamento. A infância e o treinamento de Shoki Motobu. Shoki Motobu nasceu em 5 de abril de 1870, como o terceiro filho de Shoshi Motobu, um oficial de alta posição na administração do reino de Ryukyu. Shoki, desde cedo, demonstrava um grande interesse em luta corporal. Entretanto, por ser o filho mais novo, ele não recebeu a mesma educação marcial formal que seu irmão mais velho, Shoyu Motobu, que foi treinado em estilos mais aristocráticos e filosóficos do karatê. A despeito disso, Shoki começou a aprender por conta própria, observando outros praticantes e treinando secretamente, desenvolvendo suas habilidades em combates reais. Diferente de seu irmão, que preferia métodos mais refinados, Shoki era um defensor fervoroso de uma abordagem prática e direta, o que moldou seu estilo posterior. Shoki Motobu aprendeu Okinawa Te, predecessor do karatê moderno, com mestres notáveis de Okinawa, como Sokon Matsumura e Anko Itosu, figuras-chave na formação de estilos que influenciaram o Shotokan, o Shito-ryu e outros. Contudo, ele sempre manteve sua ênfase em técnicas que funcionassem de maneira imediata e prática, como defesa e contra-ataque em combate de curto alcance. Filosofia de combate. Uma das principais características que diferenciavam o estilo de Shoki Motobu era sua preferência pelo combate direto e realista. Sua filosofia marcial era construída em torno da ideia de que as artes marciais deveriam ser imediatamente aplicáveis em situações de combate, e isso contrastava com os métodos mais formais de alguns de seus contemporâneos. Shoki desenvolveu uma reputação por ser um lutador extremamente eficaz em lutas de rua, algo que ele valorizava mais do que os aspectos formais e cerimoniais do treinamento. Ele dizia que o karatê deveria ser um método de defesa pessoal que pode ser usado por qualquer pessoa, independentemente de tamanho ou força. Em suas próprias palavras, o verdadeiro objetivo do karatê não é vencer competições ou lutas planejadas, mas derrotar o oponente com o menor esforço e de maneira mais eficiente. Técnicas e katas. O estilo Motobu Ryu é notoriamente centrado em torno do kata Naianshi, que Shoki Motobu considerava essencial para o combate real. Ao contrário de muitos outros mestres de karatê, que incorporavam vários katas, Motobu enfatizava este em particular por sua aplicação direta em combate de curta distância. Ele acreditava que o Naianshi era o melhor kata para desenvolver a estabilidade do corpo, a capacidade de se movimentar com velocidade lateral e eficácia em ataques e defesas em distâncias curtas. Em sua visão, o Naianshi não era apenas um exercício físico, mas uma forma de treinamento mental e de preparação para a luta real, onde cada movimento deveria ter um propósito prático. Outras técnicas características do Motobu Ryu Karate Jutsu incluem o uso do soco Nakada Kai e Ponken,
onde o nó dos dedos é usado para atacar pontos vitais no corpo. Este soco permite concentrar uma grande quantidade de força em um ponto pequeno, o que é ideal para penetrar defesas e causar danos graves. Além disso, Shoki focava na simplicidade dos movimentos, acreditando que técnicas descomplicadas e fáceis de executar eram as mais eficazes em combate. Ele frequentemente criticava os estilos que enfatizavam longas sequências de movimentos, argumentando que eles eram inúteis em uma luta real. A famosa luta em Kyoto. Um ponto alto da carreira de Motobu foi sua famosa vitória em um torneio de combate público em Kyoto, por volta de 1921. Neste evento, Motobu desafiou um boxeador estrangeiro e conseguiu derrotá-lo usando técnicas simples, mas letais de seu estilo. Este feito trouxe reconhecimento tanto para ele quanto para o karatê de Okinawa no Japão continental. Embora essa vitória tenha sido significativa, Motobu era uma figura controversa. Seu estilo direto e sem compromisso não era apreciado por todos. Ele frequentemente entrava em conflito com outros mestres de karatê, especialmente Gishin Funakoshi, fundador do Shotokan, a quem ele criticava abertamente por ter um estilo muito focado em formas e filosofia, ao invés de combate prático. A difusão do estilo. Motobu Shoki, apesar de sua fama como lutador, não foi um grande propagador de seu estilo de karatê. Ele ensinava a um pequeno grupo de alunos, sendo que muitos deles estavam mais interessados nas aplicações práticas do combate do que no estudo aprofundado de katas e filosofias marciais. Mesmo assim, o Motobu Ryu Karate Jutsu ganhou respeito dentro de certos círculos por sua eficiência em combate real. Seu filho, Motobu Shosei, assumiu o legado do pai após sua morte em 1944. Shosei tem sido o principal guardião do Motobu Ryu, trabalhando para preservar o estilo e seus princípios de combate. Ele também adaptou alguns aspectos do estilo para o público moderno, ensinando tanto no Japão quanto no exterior. As técnicas do Motobu Ryu Karate Jutsu são reconhecidas pela sua simplicidade, eficiência e foco em situações de combate real. Ao contrário de muitos estilos mais formalizados do karatê, o Motobu Ryu se concentra em movimentos diretos, rápidos e práticos, adequados para autodefesa e combate de curta distância. Vamos explorar essas técnicas em detalhes a seguir. Enfoque no combate de curta distância. O Motobu Ryu é especialmente eficaz em lutas a curta distância, uma característica que reflete o treinamento intensivo de Shoki em combates reais, incluindo lutas de rua. As técnicas são pensadas para serem aplicáveis quando o lutador está muito próximo do adversário, onde o uso de movimentos pequenos, rápidos e precisos se torna essencial. Posicionamento lateral. Em vez de permanecer diretamente à frente do oponente, o praticante de Motobu Ryu é ensinado a se deslocar para a lateral, esquiva lateral, para reduzir a exposição a ataques diretos. Entradas rápidas. Golpes rápidos são usados para penetrar a guarda do adversário, enquanto se mantém em uma posição próxima para evitar contra-ataques. Uso do soco Nakada Kai Ponken. Uma das marcas registradas do Motobu Ryu é o uso do Nakada Kai Ponken, ou o soco com o nó dos dedos. Este soco é uma técnica diferenciada e poderosa, que foca em atingir pontos vitais com um golpe concentrado em uma pequena área. Características do Nakada Kai Ponken. Concentração de força. O soco usa a articulação do dedo para concentrar a força em um ponto pequeno, aumentando o impacto em áreas vulneráveis do corpo, como costelas, plexo solar, garganta e outras partes sensíveis. A técnica exige um alto nível de precisão, já que o impacto concentrado é muito mais eficaz quando aplicado diretamente em áreas específicas. Devido ao tamanho e formato do punho ao usar essa técnica, o soco penetra mais facilmente através da guarda do oponente, sendo especialmente útil em distâncias curtas, onde golpes mais largos podem ser ineficazes. Movimentos curtos e diretos. O Motobu Ryu valoriza uma abordagem direta, sem floreios ou movimentos desnecessários. Os movimentos são curtos e focados em atingir rapidamente o alvo com o mínimo de esforço, mantendo o corpo estável e em uma postura defensiva. Economia de movimento.
Cada movimento tem um propósito claro e deve ser o mais eficiente possível. Motobu Shoki acreditava que técnicas que exigem grande amplitude ou complexidade não eram práticas em um combate real, especialmente em uma luta em que o tempo de reação é limitado. Golpes rápidos e decisivos. Os golpes são curtos e rápidos, minimizando a exposição a contra-ataques. O objetivo é derrotar o oponente com o mínimo de movimentos, cada golpe sendo decisivo. Controle do centro de gravidade. O foco está em manter o equilíbrio e uma base estável, garantindo que o lutador esteja pronto para seguir com outros ataques ou para se defender imediatamente após o golpe inicial. Uso estratégico do Kata Naianshi. O Kata Naianshi é o principal kata treinado no Motobu Ryu. Para Shoki, o Naianshi continha os princípios fundamentais do combate de curta distância, como equilíbrio, força de impacto e defesa compacta. Postura fixa e estável. O kata ensina ao praticante a importância de manter uma postura sólida e bem enraizada, mesmo em movimentos laterais ou em meio a uma sequência de ataques e defesas. Movimento lateral eficiente. O Naianshi treina deslocamentos laterais, que são cruciais para esquivar de ataques e abrir ângulos para contra-atacar. Isso complementa a filosofia de Motobu de nunca permanecer diretamente em frente ao oponente. Aplicações práticas. Embora o kata seja executado de forma formal em treinamento, Motobu sempre enfatizou a importância de adaptar as técnicas para uso em combate real. Os movimentos contidos no Naianshi são traduzidos diretamente para defesa e ataque no Motobu Ryu, com a movimentação lateral sendo usada para esquiva e os golpes curtos e precisos para neutralizar o adversário rapidamente. Defesa e contra-ataque simultâneos. Shoki era um grande defensor da ideia de que a defesa e o ataque devem ocorrer simultaneamente. No Motobu Ryu, grande parte das técnicas combina esquiva com um contra-ataque imediato, aproveitando o momento em que o oponente está vulnerável após tentar um ataque. ênfase na simplicidade e realismo. Motobu Shoki rejeitava técnicas que ele considerava excessivamente complexas ou que não tivessem aplicação direta em uma luta real. Ele valorizava a simplicidade e a eficácia acima de tudo, e essa abordagem reflete-se na estrutura técnica do Motobu Ryu. Princípios de simplicidade. Golpes diretos. O Motobu Ryu favorece técnicas simples, como socos diretos e chutes baixos, em vez de combinações elaboradas de ataques. Movimentos de fácil aplicação. As técnicas são ensinadas de forma que possam ser aplicadas rapidamente, sem a necessidade de preparação extensa ou posicionamento complicado. Foco em combates reais. O treino no Motobu Ryu simula situações de combate real, onde o tempo para pensar e reagir é mínimo. Isso contrasta com estilos que focam mais em aspectos formais e filosóficos. ênfase na defesa do corpo e uso das mãos. Uma característica distintiva do Motobu Ryu é o foco no uso das mãos tanto para defesa quanto para ataque. Além dos socos, as mãos são utilizadas para bloquear, redirecionar ataques e controlar o oponente. Técnicas de mãos. Bloqueios rápidos e redirecionamento. Os bloqueios do Motobu Ryu são feitos para minimizar o impacto, redirecionando o ataque do oponente em vez de enfrentá-lo diretamente com força bruta. Controle do oponente. As mãos também são usadas para agarrar e controlar o adversário, especialmente em distâncias muito curtas. Isso permite ao praticante ter um domínio sobre o adversário antes de executar um ataque mais forte. O Motobu Ryu Karate Jutsu deixou um legado único e duradouro no mundo das artes marciais, com suas técnicas, filosofia de combate e ensinamentos de Shoki Motobu ainda influenciando diversos praticantes e estilos de karatê até os dias de hoje. A trajetória do Motobu Ryu é marcada por uma abordagem prática e voltada para o combate real, características que mantêm o estilo relevante mesmo na atualidade. O Motobu Ryu influenciou profundamente o desenvolvimento do karatê em Okinawa e no Japão. A ênfase de Shoki Motobu em técnicas de combate real moldou o karatê em uma arte mais voltada para a eficiência prática, diferindo do aspecto mais ritualístico de outros estilos. Sua metodologia direta e eficaz influenciou o treinamento de várias escolas que passaram a incorporar mais técnicas de curta distância e golpes rápidos, visando combates em situações reais.
Shoki Motobu desafiou a tradição ao destacar a importância de testar as habilidades em lutas de verdade. Ele acreditava que o karatê deveria ser aplicado em situações reais e enfatizou o treinamento de combate livre. Isso trouxe uma visão nova para a prática das artes marciais, uma perspectiva que foi adotada posteriormente por muitos outros estilos e mestres. Apesar de Shoki Motobu não ter sido tão reconhecido quanto outros mestres durante sua vida, seu estilo e suas ideias se espalharam internacionalmente, especialmente entre praticantes que buscavam um karatê mais voltado para a defesa pessoal e o combate realista. O Motobu Ryu continua sendo praticado por uma comunidade dedicada de alunos e instrutores que mantém viva a tradição de combate real de Shoki Motobu. Seu filho, Motobu Shosei, desempenhou um papel importante na preservação e promoção do estilo, garantindo que os ensinamentos originais do pai fossem transmitidos para as próximas gerações. Hoje, há escolas e dojos ao redor do mundo que ensinam o Motobu Ryu, especialmente no Japão, e uma pequena comunidade internacional que busca preservar a autenticidade do estilo. Nas últimas décadas, houve um redescobrimento do legado de Shoki, com muitos estudiosos e praticantes de karatê revisitando suas contribuições e sua filosofia de combate. Hoje, ele é amplamente reconhecido como um dos pioneiros que trouxe uma perspectiva prática ao karatê, algo que estava em risco de se perder com a formalização da arte como uma prática esportiva. Através de publicações, vídeos e seminários, há um crescente interesse em sua abordagem direta ao karatê e nas lições que podem ser aplicadas tanto no treinamento moderno quanto na autodefesa. O Motobu Ryu Karate Jutsu continua a ser um estilo que encapsula a essência do karatê como uma arte de combate real, prática e eficaz. Seu legado de simplicidade, eficiência e realismo em combate sobreviveu ao tempo, influenciando outras artes marciais e mantendo-se relevante até os dias de hoje. Seja através das técnicas singulares, do uso prático do kata ou da abordagem objetiva de Motobu Shoki ao combate, o Motobu Ryu permanece uma importante tradição nas artes marciais, ensinando lições valiosas tanto para lutadores modernos quanto para aqueles interessados na história e no desenvolvimento do karatê. Obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Considere ver mais vídeos no canal. Curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.